Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Sou o professor Chino e essa é a segunda aula de ondulatória. Se você perdeu a primeira aula, não assistiu a primeira aula de ondulatória, recomendo fortemente que você assista, pois nessa primeira aula eu dou noções, conceitos e características gerais das ondas e aí você vai acompanhar melhor essa segunda aula de ondulatória. Beleza? Vou deixar a indicação aqui, tem a indicação também na descrição, fora que na descrição tem uma série de outras informações e links bacanas para você, certo? Bom, aqui eu vou recapitular algumas coisas, alguns elementos da primeira aula, certo? Bom, uma onda. O que é uma onda dentro da física, dentro da ondulatória? A onda ela vai ser uma perturbação, uma oscilação ou uma vibração. Então, por exemplo, a corda de um violão, de uma guitarra, de um baixo, e ao ser golpeada, ao ser tocada, ela vai criar um padrão de vibração, de oscilação. E onda só transporta energia, não transporta matéria. As ondas podem ser classificadas de dois modos: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Onda mecânica é uma onda que ela precisa obrigatoriamente de um meio material para que ocorra a sua propagação. Exemplo, o som. Então você aqui, o microfone capta a minha voz, você ouve a voz de uma pessoa conversando próximo de você, você ouve a música tocando no seu celular, no seu computador, numa TV, por causa que existe um meio de propagação, que nesse caso é o ar. Mas as ondas mecânicas também podem se propagar em líquidos e também em sólidos. Um exemplo é o ruído, o chiado das rodas do trem nos trilhos. Você ouve aquele tss das rodas quando o metrô está chegando na plataforma. Já uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material, mas também pode se propagar de um meio material, sólido, líquido ou gasoso. Mas o que tem de especial na onda eletromagnética é que a onda eletromagnética ela pode se propagar no vácuo. Um exemplo, a luz. A luz que sai lá do Sol viaja pelo espaço e chega até a Terra. Tá? Então ela pode se propagar no vácuo e também nos meios materiais. Então, exemplo, a luz, sinais de telecomunicação, rádio, TV, microondas. Temos também o infravermelho do controle remoto, sinal de Wi-Fi, raio-x, raio gama. Fora isso, vai ter uma aula especial sobre isso, na qual eu vou falar do espectro eletromagnético. Vou falar das características de algumas frequências. Aí um outro elemento importante das ondas, a frequência. Vou falar de frequências específicas de uma onda magnética. E também ah, comentar de algumas curiosidades sobre radiações ionizantes e não ionizantes. Mas isso é assunto para uma próxima aula, ok? Bom, e aí, no finalzinho da primeira aula, eu falei sobre o período e a frequência de uma onda. O período é o tempo para que ocorra um ciclo completo. Um exemplo bacana que eu sempre gosto de falar para ilustrar isso é pensar na hélice de um ventilador, na qual ele vai dar uma volta completa e, digamos, voltar para essa posição inicial. Então, esse tempo que leva para completar uma rotação é um ciclo, um período. E a frequência vai ser esse número de repetições, esse número de oscilações ou repetições que vai acontecer num intervalo de tempo, num ΔT. Bom? Bom, exercícios, situações que envolvem, probleminhas que envolvem ondulatória, às vezes vem um diagrama de ondas. Essa representação que você está vendo aí na tela. Tá? Então aqui tem alguns elementos de onda e é daqui que a gente vai partir aqui da nossa aula 2 de ondulatória. Tá bom? Bom, então temos aqui um diagrama de ondas e aqui eu vou marcar alguns pontos nesse padrão de ondas. Então esses pontos mais acima
né, digamos assim, os pontos mais altos da onda, nós vamos chamar de cristas. E nós vamos simbolizar pela letra C. Bom, os pontos mais baixos, né, pensa na montanha, né, o ponto mais baixo da montanha são os vales. Então, aqui são os vales. Aqui a gente simboliza pela letra V. Um outro elemento, aqui usando esse pontilhado verde, tá, é a amplitude. Então, bom, e aqui você está vendo, aqui tem uma linha pontilhada vermelha, tá? Essa aqui é uma referência chamada de ponto de equilíbrio da onda. É uma linha ou ponto de equilíbrio. Se a gente pensar que, por exemplo, isso antes era uma corda que estava só esticada, tá? E esse contorno com a caneta preta seria esse padrão, né, de oscilação. Tá? E essa linha vermelha representaria, digamos aí, o momento inicial em que essa corda só está tensionada. Ainda não causei nenhuma perturbação ou oscilação nessa corda. Certo? Bom, e o que são essas barras laranjas e essa outra roxa? Isso aqui talvez é um dos elementos principais quando você olha um diagrama de onda. Essa barra laranja, que ela vai de uma crista até a outra, vou colocar uma letra C aqui, a pequenininha. E essa outra embaixo aqui, que vai de um vale até o outro, então, duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos vão caracterizar chamado lambda. Essa letrinha grega, ela parece aí um Y de ponta cabeça. Tá? Eu vou escrever aqui em cima o nome dessa letra. Essa letra é chamada de lambi, bemudo, lambda. Bom, saber o nome da letra não vai te ajudar muita coisa. É importante você saber o que significa isso no diagrama de onda. Então, isso aqui é o chamado comprimento de onda. Então, comprimento de onda. Então, você vai ter três formas, olha que bacana, três formas de encontrar o comprimento de onda, por exemplo, se estiver resolvendo um exercício desse tipo. Então, você pode medir o comprimento de onda de um vale até o outro, então, e a gente pode interpretar isso como sendo a distância entre um vale e outro vale consecutivo. Temos também de crista até crista, também consecutiva. E um terceiro modo. Esse às vezes é mais difícil de perceber, né? Porque ali, a crista está bem ali na parte superior da onda e o vale está bem ali. Essa barra roxa, ela indica, né? Então, ó, crista e crista são dois pontos, né? Vale e vale são dois pontos. Agora, se você observar esse padrão aqui, ó, três pontos na minha linha de equilíbrio, no meu ponto de equilíbrio, também me dá um comprimento de onda, um lambda. É um daqueles macetes, momento macete. Então, pessoal que não gosta, já sabe, sempre aqui no meu canal, sempre peço perdão pro pessoal da física raiz, que às vezes não gosta muito dos macetes, tá bom? Então eu vou pintar um pouquinho essa ondinha aqui, ó, só para dar um destaque nela. Ela tá meio deitada assim, mas ela é uma letra S, tá?
Então, um lambda, uma salsichinha. Então, um lambda, tá? Uma salsichinha. Exatamente porque esse pedaço aqui, ele vai se repetindo ao longo da... Ele vai se repetindo ao longo do padrão de oscilação. Então, esse pedaço aqui, ele vai se encaixando em vários. Tá? É a repetição. Opa, repetição tem uma coisa interessante aqui. É o período. Então, esse padrão aqui, ele vai se repetindo várias e várias vezes. Então, ó, fazer aqui, ó, encaixando para você ver aqui, ó. Digamos, é como se você pudesse ver a onda aqui se deslocando, causando esse padrão de oscilação. Se eu encaixasse mais um pedaço aqui no canto, ó. E isso vou dando continuidade a esse padrão de oscilação. Certo? Então, elementos importantes quando eu olho a representação de uma onda. As cristas, digamos aí, o ponto mais alto da amplitude, né? Eu posso pensar que essa altura em relação à linha de equilíbrio, ou também o ponto mais baixo, né? Ali tem uma simetria da amplitude na parte superior da linha de equilíbrio e da parte inferior. Então temos as cristas, os pontos mais altos, temos os vales, os pontos mais baixos. Então de crista até a crista, um comprimento de onda. De um vale até o outro, consecutivo, um comprimento de onda. Ou quando completa um ciclo, uma salsichinha, também temos um comprimento de onda. Certo? Bom, então com esses elementos, nós vamos chegar à nossa equação fundamental da propagação de uma onda, ou simplesmente velocidade de propagação de uma onda. Então a velocidade é o comprimento de onda sobre o período. Essa é uma fórmula muito familiar, porque o comprimento de onda, a gente falou que pode ser interpretado como uma distância. Né? Lá da cinemática, a gente falava que a variação da posição inicial, posição final, aí tinha o ΔS, a variação de posição. E temos aqui um ΔT. Essa aqui é a famosa velocidade média, ΔS por ΔT. Então, quando eu visualizo lá o meu padrão, né? Eu pego aqui o meu padrão de oscilação. Então, o tempo que leva para completar uma nova repetição, vou deixar um espacinho aqui para você observar aqui o padrão de repetição. Então, esse tempo que leva para a minha oscilação completar, isso aqui é o período. Né? O período aqui, ó. E o período, né, isso lá da primeira aula de ondulatória, tá? Existe uma relação. Então, o período é o inverso da frequência. Assim como a frequência também é o inverso do período. Então, voltando para aquela fórmula que eu mostrei, velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período. Então, nós temos duas expressões para a velocidade. Uma delas eu já mostrei, que é o comprimento de onda sobre o período. Comprimento de onda aqui em metro. E aqui o período em segundo. Então, sistema internacional, metro por segundo. Então, a velocidade é metro por segundo. Ou, agora, vou fazer um rascunho só para você observar o que acontece quando a gente substitui ali o período pela frequência na fórmula. Então, estamos assim, ó.
velocidade é o comprimento de onda sobre o período. Só que o período é 1 sobre f. Tá? E aí você trabalha com a propriedade de fração, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? A fração que está lá no denominador. Então, quando eu uso a frequência, eu vou ter isso aqui, ó, o comprimento de onda vezes a frequência. Então, se eu tiver o período, eu faço lambda, comprimento de onda, dividido pelo período. Se eu tiver a frequência, eu faço lambda vezes a frequência, V lambda F. Então, uma é V lambda sobre Tzão, que é o período, e a outra é V lambda vezes F. Tá bom? E não se esqueça que a frequência ela tem uma unidade de medida, que é o segunda menos 1. Que, na verdade, é o Hertz, Hz. Tudo bem? Vamos aqui, ó, aproveitar essa imagem só para fazer um treino rápido aqui, antes da gente fazer o nosso exercício. Bom, vamos imaginar que você está num exercício, seja no seu livro, na sua apostila, na sua aula, no seu vestibular, e você tem esse padrão de onda e de repente seja perguntado assim para você: qual é o comprimento de onda em relação a essa imagem? Bom, aí você tem que analisar a imagem e pensar o seguinte: bom, tem 3 formas de encontrar o comprimento de onda. O Shino me ensinou que tem 3 modos. Eu posso pensar nas cristas, 2 cristas consecutivas. Eu posso pensar nos vales. Ou posso pensar em relação à linha dos pontos de equilíbrio, né, 3 pontos consecutivos. Vamos fazer pela crista? Bom, aqui a primeira crista está na posição 1 e a outra está na 5. Bom, aqui as unidades de medida estão em metros. Importante, às vezes, reconhecer nesses diagramas, que vem a indicação, pode vir a indicação no próprio diagrama, na própria imagem ou no enunciado. Então aqui, ó, de 1 metro para 5 metros, então temos um lambda de 4 metros. Vamos ver aqui pelos vales. Então aqui 3, aqui 7. Então confirmou. Aqui também temos um comprimento de onda de 4 metros. Vamos ver pelos pontos de equilíbrio, 3 pontos de equilíbrio. Aqui começa no 0, aqui temos 2 e aqui temos 4. Então, fechou. Então, nosso raciocínio aqui dos 3 modos para encontrar o lambda olhando um diagrama de ondas tá uma maravilha. Vamos supor, tá? Vamos supor que ele te dê a velocidade de propagação dessa onda. Tá? Então, vou falar que essa onda está se propagando aqui, ó, horizontalmente para a direita, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza? E aí o exercício te pergunta o seguinte. Vou colocar um item A aqui do lado. Ó. Qual o período dessa onda? Bom, se eu conheço a velocidade de propagação dessa onda e conheço o lambda, conheço o comprimento de onda, então eu consigo aplicar a nossa fórmula de velocidade de propagação. A velocidade de propagação é lambda sobre t. Só que como eu conheço a velocidade e conheço o lambda, e eu quero calcular o período, então só inverter essa fórmula. O período passa para lá e a velocidade passa para cá. Então o período é igual lambda sobre a velocidade.
Então, nós vamos encontrar o seguinte, que o período é lambda 4 metros dividido pela velocidade 10. Então, o período aqui, 0,4 segundos, né? Ou, usando notação científica, 4, 10 a menos 1 segundos, né? Período é em segundo. E você sabendo o período, você também pode calcular a frequência dessa onda. É só para reforçar a ideia do período, né? Então, para que ocorra esse ciclo, né, essa onda comece aqui e percorra, digamos assim, essa oscilação, até que ela começa a se repetir, ó, repete. Então, ó, 4 décimos de segundo leva para acontecer esse ciclo. Então, vamos aqui num item B fictício, encontrar a frequência. Bom, se eu já conheço o período, basta fazer o inverso. Ó, frequência é o inverso do período. Né? Vamos usar dessa forma de fração aqui que vai facilitar a sua vida. Eu posso escrever assim, ó, 1 sobre 10, perdão, 1 sobre 4 sobre 10. Regrinha para dividir frações. Mantém a primeira, nesse caso é só 1 mesmo, e multiplica pelo inverso, literalmente pelo inverso da fração que está como denominador. 10 sobre 4. 1 vezes 10, 10. 10 sobre 4. Vamos simplificar essa fração. Então, vamos simplificá-la por 2. Então, divido 10 por 2, 5. Divido 4 por 2, 2. Então, 5 por 2 é 2,5. Tá? Hertz. Beleza? Tranquilo? Agora sim, vamos para um exercício, tá? Um pouquinho mais elaborado, como dizia o meu professor, mais interessante. Bom, tá aqui o nosso exercício, é um exercício vestibular, um exercício da Unicamp, e diz o seguinte: a tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013, como parte da iniciativa de melhoria geral dos serviços no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas eletromagnéticas de 40 MHz. Esse M é o megahertz, sendo a velocidade da luz no vácuo ou de uma onda eletromagnética 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. O comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas é, primeiro, antes de eu fazer qualquer coisa aqui, é o seguinte, eu sempre falo aqui no meu canal, na hora de resolver um exercício, pensa que você realmente está assistindo uma aula, tá? Pega agora esse momento, pausa aqui o vídeo, não, mas não sai da aula. Pausa aqui o vídeo, pega aí suas anotações e tenta fazer o exercício, tá? Se desafia a fazer o exercício, certo? Voltou? Então vamos lá. 4G parece uma informação. Não, 4G não. O que é? A gente está resolvendo um exercício ondulatório. A gente quer encontrar coisas como velocidade, frequência, período. Então temos aqui a velocidade de uma onda eletromagnética. Tá? Toda onda eletromagnética no vácuo apresenta essa velocidade. E também a velocidade limite da física. Até então, nada pode ou nada superou essa velocidade até hoje. Tá bom? Temos aqui a frequência 40 MHz, megahertz. Então tem uma base de 10 aqui escondida. Bom, eu já tenho duas informações, a velocidade e a frequência. Escreva a fórmula. A velocidade é lambda sobre o período, ou a velocidade é o lambda vezes f.
Como ele quer que a gente calcule o comprimento de onda, então a frequência vai passando lá dividindo. Então, tá? Essa aqui não vou utilizar. Então, eu vou escrever lambda igual a velocidade sobre a frequência. Então, a velocidade, alguns lugares indicam a velocidade da luz com a letra C, a constante da física. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então aqui é o 3 seguidos de 8 zeros, metro por segundo. E temos ali a frequência, está tomando uma unidade meio esquisita, que é esse MHz. Tá? Mega. Mega é uma base de 10, que é 10 elevado a sexta. Tá bom? Então agora eu tenho a velocidade e a frequência. Vamos substituir na nossa fórmula. A velocidade, 3 vezes 10 à oitava, sobre 40 vezes 10 elevado a sexta. Bom, a partir daqui é conta, cálculos matemáticos. Olha, dividir 3 por 40 não é muito legal, né? Porque 3 perto ali do 40 é um número muito pequeno. Mas você pode talvez fazer o seguinte, ó, 40. 40 é 4 vezes 10. E eu pegar essa base de 10 aqui e acrescentar nessa base de 10 aqui, 10 a sexta. Basicamente você vai somar o expoente 1 no 6. Porque o 10 é 10 elevado a 1. Multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos mexer aqui no expoente. Então, o nosso comprimento de onda vai ficar assim, para a gente continuar nosso cálculo aqui. O comprimento de onda, por enquanto, em cima não vou mexer nada. Então, 3, 10 a oitava. Aqui na parte de baixo, então vai ficar assim, ó. Eu desmembrei o 40, então ele ficou assim, ó. 4 vezes 10 a primeira, vezes 10 a sexta. Bases iguais, somos expoentes. Então aqui embaixo vai ficar 4, 10 a sétima. Então o comprimento de onda é 3, 10 a oitava sobre 4 vezes 10 a sétima. Opa! Essa fração aqui, ela é muito conhecida. É bem manjada essa fração. 3 quartos. A famosa uma casa bem grande. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Se você não assistiu a aula de fração aqui no meu canal, tá aqui a indicação para você assistir aulas que eu falo sobre propriedades das frações e operações com frações. Tá? E, mais uma vez, desculpa o trocadilho de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, uma casa bem grande. Enfim, vamos lá, vamos continuar o exercício. Então, 3 quartos é 75%. É bom você conhecer algumas das frações, tá? Facilita muito. Então, ó, 3 quartos é 75%, é 75 centésimos. Ah, Chino, como que eu chego nesse número? Pega o 3 e divide pelo 4. Tá? Faz aquela divisão usando a chave aqui, ó. Bom? Bom, e o que acontece com essas bases de 10 aqui? 10 a oitava e 10 a sétima. Divisão de bases. Se na multiplicação de bases iguais você soma os expoentes, na divisão de bases você subtrai os expoentes. Então aqui vamos fazer 8 menos 7. Então aqui ó, vai ficar uma base de 10, 1. Vou colocar 1 só para constar aqui, mas... Quando você pega um número decimal, ou seja, aquele número que tem vírgula, e multiplica por 10, você pega essa vírgula aqui e desloca ela uma casa para a direita. Uma só, uma só. Então, resultado final, o comprimento de onda dessas novas então, né, que a gente está em 2021. Para aquela época,
é de 7,5 metros. E aí, vamos voltar ali e ver as alternativas. Alternativa B. B de Brasil. Ah, é Brasil. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha te ajudado. Te espero outras vezes aqui no meu canal e agradeço sua dedicação e sua atenção. Valeu, abraços, até a próxima. Tchau, tchau.